Ah, os mais velhos não gostam de ouvir os mais novos. Os pais não gostam de ouvir os filhos. Ah, e ninguém em casa escuta o que eu tô falando. A minha opinião em casa não tem valor nenhum. Cara, se você já falou alguma dessas frases, é pra você essa pergunta de agora. E você, se escuta? Porque será que faz sentido mesmo? Se você não se escuta, alguém dar ouvidos a ti? Então esse vídeo hoje é pra você que não quer chegar no dia em que todo mundo vai ter que passar pela partida de um parente próximo para uma outra camada, para uma outra esfera, e fale ao lado, né, dele ali que, puta, eu poderia ter feito diferente, como eu gostaria de ter mais tempo, como eu queria ter aproveitado melhor. Então, o objetivo desse vídeo é para você não faça assim como eu fiz. Eu me lembro que minha mãe e meu pai, eles sempre se esforçaram bastante para me dar a condição, tudo que eu tinha, tudo que eu tive, do bom e do melhor, desde escola, roupa, curso, chuteira, brinquedo e tudo mais que eles pudessem proporcionar. Só que eles não tinham noção, nem eu, muito menos eu, por ser uma criança, de como que isso poderia interferir na minha vida, do que eles estavam comunicando comigo ali, o que eu iria desenvolver a partir daquilo que me foi dado. E não somente a mim, mas também ao meu irmão, que com 14 anos de idade recebeu uma moto do meu pai, ganhou uma moto e por muito pouco não acabou com a própria vida, né? Acabou sofrendo alguns acidentes e hoje tem trauma de moto por conta da loucura, do momento que não era talvez o certo ou faltou algum outro tipo de instrução para que isso pudesse acontecer. E aí eu fui crescendo, vendo toda essa situação e me revoltando, porque eu achava que a forma que meu pai lidava com meu irmão era muito diferente da forma que ele lidava comigo. Então, tipo, por que ele me adotou? Não fazia sentido para mim na minha cabeça ele focar no mais velho e tudo que o mais velho fazia de errado sobrar para o mais novo. E isso aconteceu por muito tempo. E eu ouvi meu pai dizendo assim: pô, tudo que eu fizer para o mais velho e não der certo, o mais novo não vai ter. E isso me revoltou, porque eu falava, caramba, meu irmão é filho legítimo, né, nascido e criado pela minha mãe. Nascido e criado não, nascido da minha mãe que me adotou, e eu sou adotado. Por que eles fizeram isso? Já não bastava a família fazer uma certa distinção, quando eu chegava na casa da minha avó e havia alguns comentários desagradáveis, mas beleza, eu cresci revoltado com isso, sem entender isso, mas qual é o filho, velho, que não quer ter a atenção do pai, da mãe? Qual é o filho que não quer estar próximo da família, velho? Não faz sentido. Se em algum momento você pensa assim, como eu também pensei, tá? Eu não sou diferente de ninguém. Eu pensei, me revoltei, me afastei, não ia para festa de parente, não ia para casa da minha avó, não gostava de estar em lugar nenhum por conta do que eu estava recebendo e entendendo ali, né, a respeito da criação, do que meus pais faziam comigo. E o tempo foi passando, eu fui crescendo, até que eu perdi minha mãe. Ali já, eu costumo dizer que aconteceu um rito de passagem, né? Ali, a perca de uma pessoa, você nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa que você era antes de perder e depois de perder, né? E ali começou um movimento dentro de mim, onde eu precisava lidar mais com a realidade, eu precisava enxergar a vida de outra forma, ter outra perspectiva, e ficou impossível não ver as coisas de uma outra maneira. Então, quando o assunto era meu pai agora, eu era muito mais sensível ao fato de que poderia acontecer alguma coisa com ele a qualquer momento. E não para menos, eu vi meu pai por 6 anos, todos os dias chorando e indo cheirar as roupas da minha mãe de tanto que ele amava ela e sentia falta por ter perdido. Então eu sabia que não estava fácil, ele estava sofrendo. Mas, ainda assim, eu não entendia tanto. E aí quem passou a me entender? Os caras do mundo, os caras do rolê, os brother, que sentou do meu lado e falou, mano, você tá estressado? Dá um traguinho nisso aqui que você vai ficar calmo. E aí comecei a andar com os caras, de repente eu tava dando uns traguinhos todo dia, daqui a pouco eu tava fazendo baile de eletrônico, baile funk,
ajudando os moleques na organização de tudo. E aí conheci o universo das drogas. E aí para fazer dinheiro, a gente dentro das festas conectava as pessoas, fazia a ponte, né, entre um e o outro. Muita coisa do mundo eu acabei conhecendo a partir desse momento em que eu fui abraçado por essa tribo que era a de fora de casa. E provavelmente você já passou por isso. Ninguém na sua casa te entende, mas na rua, pô, pensa comigo, cara. Eu ia para casa dos meus tios por parte de pai e saíam do culto da igreja falando assim: puta, aquele gordo filho da. Sentou na minha frente e não conseguia enxergar. O cara acabou de sair do culto, mano. E eu andava com os caras que gostava da adrenalina, que era da rua, do movimento, e os caras se cumprimentavam com o ósculo santo, os caras se davam a mão, ninguém se xingava, tinha respeito, e eu falava, ué, o lugar que tem Deus não é na igreja não, cara. Não pelo menos na que meus tios vão. Onde tem Deus é aqui, onde tem gente pobre, sofrendo, sofredor, passando por dificuldade, passando por um monte de coisa, querendo vencer na vida e não tem oportunidade, não vê caminho, não entende o percurso, sabe? E aí aquilo fui mexendo com a minha cabeça, eu fui me apegando a comportamento humano, por que que as pessoas fazem o que fazem, o que que motiva elas. E com 19 anos eu acabei perdendo meu pai. E depois que eu perdi meu pai, eu falei assim, ué, cara, agora não tem mais o que eu fazer, não tem como eu ajudar ele, não tem mais como eu aprender, não tem mais como eu aproveitar nada, acabou, é o fim, não volta, mano. E a minha sorte foi que 1 ano e 2 meses antes do meu pai falecer, fizeram uma intercessão, conectaram a mensagem que vinha de mim com meu pai de uma forma em que ele conseguisse entender, porque até então eu e ele não tínhamos um diálogo onde a gente conseguia se compreender. E então, por mais que eu falasse, ele não entendia, por mais que ele falasse, eu não entendia. Cada um tinha suas razões, seus motivos, seus desejos, seus porquês. E fizeram essa ponte. E isso fez com que, com 19 anos de idade, meu pai, que a vida inteira viveu, de certa forma, afastado de mim, eu deitei na barriga dele e dormi. Paguei, abraçado com ele, passamos o dia junto. Ele me viu sendo batizado. Eu entrei numa empresa na Engá. Johnny, obrigado pela oportunidade que você me deu. Você e a Cris influenciaram muito no que eu sou hoje, mudaram minha vida com isso. Então, ele me viu ser promovido nessa empresa com 1 mês que eu estava trabalhando lá. Virei de assistente de refilar adesivo lá, gerente de compras. E o Johnny me ensinou muita coisa do que eu sei que eu faço hoje sobre IVP, que é o índice de viração própria. Consigo me virar para fazer qualquer coisa, não existe tempo ruim, mano. Se você não quer resolver algo, não me traga esse problema, porque se você me trouxer, a gente vai encontrar uma outra perspectiva, talvez uma saída para isso. E o motivo desses vídeos é isso, trazer uma nova perspectiva para que seja uma semente na sua vida e que ao tempo certo ela dê fruto, ela cresça, ela germine e possa virar uma floresta e frutificar e ser alimento para várias outras pessoas, tá? Então, o que que eu quero também que você entenda? Que a própria Bíblia diz: honre teu pai e tua mãe para que prolongue os dias na terra. E se você fizer isso, automaticamente você vai conseguir viver mais. O sonho, os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. O que que quis dizer o livro preto com isso? Quis dizer que a visão que você tem serve para realizar o sonho do seu pai, que foi enterrado por conta de frustrações, por conta de várias outras questões do mundo. Existe, sim, uma força maligna. O mundo jaz no maligno, né? Existe um sistema mal, corrupto, que quer que você se alimente mal, que você não estude, que você não aprenda, que você não se desenvolva, que você não invista em você, que você esqueça você, que você tenha raiva do seu pai, da sua mãe, porque toda vez que você olhar para a sua ancestralidade, você vai ver você. Você tem parte disso. Você é o fruto da junção dos dois, do pai e da mãe. Então não tem como. Se você odeia eles, você automaticamente se odeia. Porque você é fruto disso e tudo que tem neles tem em você. A diferença é que você é o filho que tem visão para sarar esses defeitos, para sanar essas dores, para ajustar essa desordem que tem. Por isso que o filho foi enviado para satisfazer o sonho do pai, que era ter um relacionamento de novo com os filhos, sem ter que destruir, sem ter que matar a humanidade. E aí Jesus vem e fala: pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Assim eu digo para você agora, perdoa eles não sabem o que fazem. E se você sabe, ou melhor, se você tem resquícios do que é saber isso, busque se aprofundar enquanto ainda é tempo.
você não chegue no dia e fale assim, puta, eu poderia ter feito diferente, eu queria ter aproveitado mais, eu queria ter como voltar um segundo no tempo aí para dar um abraço nele, para estar com meu pai. E não tem como, com a minha mãe, seja com quem for, com a minha avó, com quem cuidou de mim, meu irmão, minha família, não importa. Mas saiba que é como se fosse aprender um outro idioma. Você não sabe nada de inglês, de japonês, você precisa ir lá, treinar, se exercitar. Só que se você for para o convívio, é muito mais fácil de você entender, de compreender e interpretar. E foi isso que eu fiz. Eu tive que começar a entender como que era a perspectiva deles a respeito das coisas que estavam acontecendo. Como que era para eles, como que era para meu pai ter que me dar a notícia de que minha mãe morreu. Como que era para minha mãe ter que cuidar dos filhos, da casa, com um monte de afazer, com um monte de preocupação, depois de ter tido várias gravidezes em que ela teve aborto, sofreu, tinha problemas de doença e tudo mais. E olhando dessa perspectiva, a gente começa a ter mais empatia, a gente consegue se pôr no lugar. Um dia você vai ser pai também ou mãe, mesmo que você não queira ser, pode ser que um dia alguém te distrate e nem seja o seu filho, é pior ainda, sabe? Então, o quanto antes você aprender a se comunicar, se relacionar com a sua base, a ancestralidade, mais fácil vai ser para você se comunicar com você mesmo. E aí, o autoconhecimento, essa jornada de se autoconhecer, te torna capaz de ver as suas habilidades, suas skills, tanto intuitivas quanto de força e coragem, que é a junção do pai e da mãe, e conseguir colocar elas em campo para que você seja remunerado naquilo que você ama, naquilo que você gosta, e não seja obrigado a trabalhar naquilo que convém, naquilo que dá dinheiro, que às vezes, aliás, 99% das vezes não dá nem o dinheiro, porque se você não faz as pazes com a sua história, dificilmente você vai conseguir prosperar, ganhar dinheiro, alguma coisa. Não de forma lícita. De forma ilícita pode ser até que você consiga, mas é só isso. É só o dinheiro. E aí o vazio que te fica por conta da ausência do relacionamento com a família, com o pai, com a mãe, consigo, não se conhecer e estar andando num caminho tortuoso, não compensa.